E você, jogador, tá jogando no horário errado para o seu cérebro, você já tá perdendo dinheiro antes mesmo de abrir suas mesas. Vou falar um pouco mais disso hoje nesse vídeo do Poker com Performance. Fica ligado, já mete o dedo no like, compartilha esse vídeo e fica aí que já já vem conteúdo. E eu já vou de cara aqui, jogador, trazer um elemento que eu tenho certeza que você negligencia ou nem sabe que existe, mas é muito preponderante ao você montar uma grade de torneios. Ele se chama cronótipo. Que é o tal cronótipo? Nada mais é do que o horário que o seu corpo, biologicamente falando, performa melhor ao longo do dia. Veja, eu falei a palavra performance, desempenho, atuação, realização, tem tudo a ver com cronótipo. E a gente joga poker para isso, né? Para aumentar o nosso poder de realização, transformar as nossas jogadas em dinheiro. Então, ele tem um impacto importante nas nossas decisões do dia a dia. E quando a gente investiga mais a literatura, sobretudo da neurociência, a gente vê que nós temos apenas três tipos de cronótipos que existem no Homo sapiens. Eu vou mostrar eles e você já vai entender o que isso tem a ver com você montar a grade ideal de torneio. Então vamos lá, jogador. Nós temos esses três tipos de cronótipos. O primeiro é o diurno. São aquelas pessoas que tendem a dormir mais cedo, entre 9 e 10 da noite, ou pelo menos o corpo naturalmente começa a induzir ao sono nesse horário. E acordam facilmente mais cedo, entre 5 e 6 da manhã. Essas pessoas não têm dificuldade para nenhuma das coisas, nem para dormir mais cedo, nem para acordar mais cedo. Mais ou menos 30% da população está aqui. Nós temos o oposto, que é o noturno. E esse aqui tem pegadinha, tá? Que eu tenho certeza que muitos de vocês caem nela e com isso perdem mais dinheiro do que deveriam. O noturno ele tende a dormir mais tarde, entre meia-noite e 1 da manhã, e acordar um pouco mais tarde também, entre 8 e 9 horas. Mais ou menos 30% da população tá aqui. E eu já te adianto, cara, eu já te adianto. Não existe o profissional de pôquer ou de qualquer profissão, o noturno da madrugada. Quando a gente fala de noturno, ou seja, quando a gente fala do cronótipo, onde você biologicamente performa melhor à noite, a gente está falando de lá entre 8, 9, 10 horas da noite, onde vai ter o seu pico de foco. Não é depois disso, não é 3, 4, 5 da manhã. Você pode até jogar esse horário, achar que performa muito bem, ter muitos números ótimos nessa grade mais da madrugada, né? Muita gente que trabalha durante o dia e joga esse horário, beleza? Uma questão de necessidade. E às vezes, se você é profissional, de poker apenas é uma oportunidade de pegar fields mais fáceis. Mas não se engane, você só está acostumado a performar ali. Isso não significa que, biologicamente falando, o seu cérebro tem seus picos de foco lá, tá? Você apenas doutrinou ele para que ele funcione assim, mas naturalmente isso não existe, tá? Não existe. Beleza? Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. E nós temos também o cronótipo intermediário, que é o meio termo, aquele cara que dorme entre 10, meia-noite, acorda entre 7, 8 da manhã, 40% mais ou menos da população está aqui. Você já está querendo, assim, entender um pouco mais, né? O que isso tem a ver com grind no geral? Bom, pessoal, tem tudo a ver, porque se você é profissional de poker, vamos colocar o cenário que ou você joga poker profissionalmente e só faz isso da vida, ou você quer se profissionalizar, montar a grade que potencializa o seu cronótipo
é de extrema importância, beleza? Vamos lá, vamos esmiuçar um pouco mais isso aqui, jogador. Seguindo aqui, jogador, presta atenção, presta atenção. Diurno, o cara acorda cedo, ativa rápido, tem um pico de performance antecipado. A performance cognitiva dele começa a ter picos maiores entre 7 e 11 da manhã, mais ou menos para desse horário, tá? Entre 11 e 1 hora já tem uma queda um pouco maior, mas ainda se sustenta, tá? Depois das 16 horas, o foco cai bastante. E de noite, então, nem se fala. Ou seja, se você tem esse cronótipo, e eu já te ensino também como você consegue ter certeza de qual é o seu cronótipo, a melhor janela para você estar tomando mais decisões nas mesas é de manhã até o início da tarde. Então, você muito provavelmente que já está se identificando com isso aqui é o jogador mais da manhã, ou que pelo menos deveria montar uma grade com maior concentração no período da manhã. Começar lá às 7, 8, 9. E de novo, jogador, para você que está assistindo esse vídeo, eu estou pressupondo que se você está até aqui ou você é profissional, só faz isso da vida, ou quer se tornar um. Logo, você tem o dia inteiro para poder delinear a melhor grade para você. Isso é um fator decisivo, beleza? O noturno, né? Ele acorda mais lento, ele vai se aquecendo ao longo do dia, então o pico dele cognitivo é mais ali para o final da tarde, entre 18 e 23 horas, tá? Até uma ele ainda tá ok se tiver bem descansado, mas já tá dando aquela queda mais acentuada, até porque, em termos biológicos, nós, os Homo sapiens, fomos desenvolvendo-nos ao longo dos nossos 200 mil anos de existência para termos picos de energia e atenção à luz do dia e relaxamento após o pôr do sol, tá? Então, em termos naturais, a gente já vai dando uma desligada um pouquinho maior por volta desse horário, tá? Então, esse é o tipo de jogador que faz algum sentido ter uma grade matutina? Via de regra, não. A não ser que, novamente, haja uma questão circunstancial, um momento específico da vida dele que ele precise jogar pela manhã, que ele quer testar amanhã, que ele tem, sei lá, compromissos à noite, que ele quer se expor ao horário da manhã, porque também é um field mais fácil, e sei lá, ter outra atividade mais obrigatória no período da noite, às vezes ele dá aula de pôquer à noite, não sei, né? A vida de cada um. Mas, em termos mais naturais, o que potencializaria a performance dele é colocar uma grade ali mais do meio da tarde para frente, 3, 4, 5 horas, para que nesse intervalo aqui, onde você esteja jogando mais retas finais, você esteja de acordo com o seu pico cognitivo, teu pico mental de performance, teu foco, beleza? E aí nós temos o intermediário, 40% da população está aqui. Então, a curva mais estável de foco. Então, ele vai ter ali os seus picos entre 10 e 2 da tarde, entre 14 e 18, um nível bom ainda, e lá para o fim da noite, 10 horas, 9 horas, esse pico já não existe mais, começa a ter uma queda. Começa, ó, começa aqui, hein? Começa aqui a merda, hein? Você não colocar uma grade que potencializa aquilo que de fato, biologicamente, te faz render mais. Então, presta atenção aqui, meu. Presta atenção. Para de ser vagabundo. Presta atenção, tá? Qual que é a tradução para o poker? Esse é o cara que tem uma grade um pouco mais flexível, né? Se ele começa ali pela manhã, por exemplo, no final da manhã, ele ainda vai ter um bom foco no início, meio da tarde, né? Para o fim da noite,
ali já começa a ter uma queda. Então, aqui, rapaziada, é onde 90% dos jogadores brasileiros colocam a grade, né? Começa ali entre 1, 2 da tarde, 11 da manhã. Mas veja, 40% apenas da população em termos estatísticos performa melhor aqui. Será que para você, de fato, essa grade mais da tarde, fim da manhã, é a melhor possível? Eu não tenho dúvida que é a que paga mais. Mas é a melhor possível para você? Tudo tem seus prós e contras. Você não precisa usar o seu cronótipo como único fator de filtro para desenhar a melhor grade de torneios para você. Mas, se você tem flexibilidade, mas se você tem como desenhar um formato profissional para você, que consiga alinhar tudo, uma boa rotina, uma boa qualidade de vida, horários onde você sabe que teu foco vai estar mais elevado, ou seja, que você não vai estar rasgando dinheiro nos momentos decisivos, por que não? Eu não estou cagando regra aqui, de novo, você pode ver tudo isso e ainda falar, cara, eu sou um cara matutino, mas por questões profissionais, eu quero sacrificar X período da minha vida jogando só de madrugada. Beleza, cara. Beleza, vai lá, vai fundo. Da mesma forma que você sabe que você é um cara noturno e quer testar o horário da manhã, acha que é melhor se expor, por exemplo, aos fields asiáticos, né? Da mesma forma, você é o player da tarde, sabe que performa melhor à tarde, mas, pô, sei lá, tem mais variância ali, você quer um pouco menos, vai para amanhã, vai para a noite. Tudo bem, jogador, tudo bem. É importante você ter as ferramentas, é importante você ter conhecimento, saber que isso existe, saber que isso faz parte da performance de qualquer pessoa que depende da sua própria atuação, do seu próprio desempenho para ter, ó, presta atenção ali, jogador, presta atenção, o dinheirinho, quais, ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo da vida. Muitas profissões não te permitem essa flexibilidade. Te dão um horário ali, você que se vira para performar, para fazer o seu melhor. O poker, se você é profissional, ainda te dá essas possibilidades. Cabe a você fazer uma análise, uma autoanálise, melhor dizendo, identificar se vale a pena ou não levar em conta tudo isso que eu falei. A partir do momento que você levou em conta, você vem para cá e faz o seguinte: agora que você já decidiu o melhor horário para você grindar, fala, pô, guys, eu vou levar em conta sim o meu cronótipo, eu quero testar, eu quero ver se isso melhora o meu desempenho e etc. Existem ferramentas hoje no mercado que te dão possibilidade de organizar isso com mais assertividade. Então, poxa, identifiquei ali o horário da manhã como o horário que eu quero jogar, por conta do meu cronótipo, por exemplo. Cara, você vem aqui, ó, com torneios que comecem às 8 da manhã, por exemplo. Pô, e eu sei que eu perco o foco no fim do dia. Eu sei que depois disso eu tô mais letárgico. Eu tô jogando a mesa final lá e tô meio disperso. Então, coloca o fim do torneio aqui no máximo às 18. Tô apresentando para vocês o LobZ. Não é uma publi, tá? Eu tô só dando um exemplo de você conseguir setar o início e o fim do seu grind baseado no seu pico de desempenho cognitivo. Você vem aqui, faz o filtro. Ó, nem tô colocando outros, tá, pessoal? Tem N filtros para você fazer, tá? Você pode colocar a média de participante, etc. E vem aqui, ó. Pronto. São torneios que estão começando às 8 da manhã, beleza? E estão terminando no máximo esse horário, tá? Então, end of tournament até as 18. Não sei se aqui saiu certinho o filtro. Acredito eu que sim. Eu estou num outro fuso horário nesse momento, mas é só para exemplificar vocês, tá, pessoal? Pode fazer isso numa planilha, pode fazer na mão, pode fazer no feeling mesmo, tá? É que é legal você ter algo que possa te direcionar.
né? O meu foco começa a cair depois da hora. Tá, então vou setar aqui um limite. Vou setar aqui um limite de fim dos torneios que eu estou a jogar. Beleza, jogadores? Bom, por hoje é isso. Não se esqueça de olhar a descrição no Ultramental Academy, a escola de poker mais completa do Brasil, que integra técnica, tática e mentalidade num único método. Você encontra isso que eu estou falando aqui para vocês de uma forma muito mais refinada, completa, densa, especial para você que quer decolar na sua carreira. Fechado? Tamo junto, jogador. Grande abraço. GL Máximo.